5 elementos, xamanismo, budismo, qual é a relação entre essas coisas? Sou Vitor Barreto e hoje eu vou ler a introdução do livro A Cura através da Forma, da Energia e da Luz, do Tenzin Wangyal Rinpoche. A introdução começa logo depois de uma foto do Tenzin Wangyal Rinpoche com Sua Santidade Dalai Lama. Cresci fortemente ligado ao poder do mundo natural. Nosso modo de viver exigia que fosse assim. Não tínhamos água corrente nem fogão elétrico. Trazíamos em baldes a água da fonte mais próxima, aquecíamos a casa com fogo de lenha e cozinhávamos diretamente sobre a chama. Tínhamos um quintalzinho onde cultivávamos legumes, cebolas e tomates, de modo que punhamos a mão na terra. As chuvas do verão significavam ao mesmo tempo inundações e água para o resto do ano. A natureza não era preservada em parques e nem mantida do lado de fora da janela. E o contato com os elementos não era por prazer, embora houvesse prazer nesse contato. Havia uma relação direta entre a nossa vida e o fogo, a madeira, a água e o clima. Dependíamos dos elementos brutos da natureza para sobreviver. Talvez essa dependência tenha ajudado nossa cultura, como a maioria das culturas nativas, a entender que o mundo natural é sagrado e cheio de seres e forças visíveis e invisíveis. Durante o Losar, a comemoração tibetana do Ano Novo, não bebíamos champanhe para celebrar. Íamos à fonte local para realizar um ritual de gratidão. Fazíamos oferendas aos nagas, os espíritos que ativavam o elemento água na região, e fazíamos oferendas de fumaça aos espíritos locais, associados ao mundo natural à nossa volta. Crenças e comportamentos como os nossos evoluíram há muito tempo e são considerados primitivos no Ocidente. No entanto, eles não são apenas projeções de temores humanos no mundo natural, como afirmam alguns antropólogos e historiadores. A nossa maneira de nos relacionar com os elementos, no caso dos sábios ou das pessoas comuns, teve origem na experiência direta da natureza sagrada dos elementos externos e internos. Chamamos esses elementos de terra, água, fogo, ar e espaço. Tenho um triplo propósito ao escrever esse livro. É contribuir para um crescente respeito pelo ambiente natural, que precisa amadurecer para evitar a degradação da vida humana. Tornar a visão de mundo tibetana tradicional disponível aos ocidentais de hoje. E por último, mostrar que compreender os elementos é uma das chaves para compreender a prática espiritual. Por meio do conhecimento dos elementos e da sua relação com eles, aqueles que seguem o caminho espiritual podem saber por que se dedicam a determinadas práticas, quais as práticas necessárias e em que situações certas práticas podem ser ineficazes e até mesmo atrapalhar. Os ensinamentos desse livro se originam na tradição tibetana Bon. O livro se concentra em práticas que representam 3 dimensões da jornada espiritual. São práticas da tradição Bon e do budismo que devem ser aplicadas e não apenas compreendidas intelectualmente. Às vezes achamos que entendemos uma coisa porque temos informações sobre ela, que compreendemos qualquer coisa sobre a qual possamos falar. Mas ler a respeito da prática e não praticar é como ficar falando de um remédio em vez de tomá-lo e sarar. Quase todas as práticas desse livro são práticas que nos ajudam. Elas melhoram a qualidade de vida, favorecem a cura e oferecem proteção contra danos e doenças. Com elas ficamos alertas e não apáticos, relaxados e não agitados. Elas incrementam a saúde, o vigor e o prazer pela vida. Isso é bom e vale a pena. No entanto, elas são usadas fundamentalmente para desenvolver a espiritualidade. Elas modificam nossa relação com o mundo natural e com as nossas próprias experiências. Abrem e expandem a nossa visão. Quando os elementos estão desequilibrados, é difícil praticar a meditação e somos forçados a trabalhar com a doença, a agitação, a apatia ou a distração. As práticas aqui apresentadas nos ajudam a vencer não apenas os obstáculos externos, como também distúrbios mentais e energéticos, equilibrando os elementos na dimensão individual. Quando os elementos estão em equilíbrio, é mais fácil permanecer na natureza da mente, na natureza búdica, que é o método final e o objetivo da jornada espiritual. As práticas e a teoria das práticas são apresentadas juntas. Esse formato reflete a nossa tradição, segundo a qual o modo de ver o mundo determina a qualidade das práticas e da vida. Procurei escolher exercícios que podem ser feitos na vida diária. Não temos que fazer um retiro para praticá-lo. Nós podemos. Não temos que cancelar todos os compromissos da nossa agenda. Os elementos são tudo o que existe.
de modo que sempre podemos praticar com eles, a qualquer hora, em qualquer lugar, seja o que for que estivermos fazendo. Nesse livro, parti da suposição de que o leitor está familiarizado com certos termos. Por exemplo, intercalo o uso de Dzogchen e de sua tradução, grande perfeição. Uso também consciência inata, consciência de não-dualidade e presença de não-dualidade como traduções equivalentes para Rigpa, bem como natureza da mente e estado natural, como sinônimos para a inseparabilidade do vazio e da luminosidade, a natureza búdica, que é a nossa verdadeira natureza. Inclui citações de textos tradicionais, mas as traduções não são exatas, pois traduzir o significado em vez de fazer a conversão palavra por palavra. E por fim, esse livro contém muitas informações. Quando estiver saturado ou saturada, pare de ler. Dê um tempo para digerir, para equiparar o que está lendo à sua experiência. É assim que você pode tornar o ensinamento parte da sua vida. Essa foi a primeira parte da introdução do livro e eu gostei do modo como eu encerrei nesse parágrafo em que o Rinpoche dá essa dica, né? Se estiver saturado ou saturada, pare de ler, para assimilar aquilo que foi lido. Porque é comum que a gente fique um pouco impressionada com alguma coisa que a gente está lendo e aí a gente segue. E aí às vezes aquilo se perde. Melhor é parar, assimilar aquilo, né? Fazer uma leitura mais contemplativa. Esse livro é um livro que já está na segunda tiragem. O Cura através da Forma, da Energia e da Luz já havia sido publicado por outra editora no Brasil no passado. Foi relançado pela Luz da Letra alguns anos atrás. E o sumário do livro está bem detalhado. Ele é um ótimo livro para acompanhar seus estudos. Rinpoche fala dos 5 elementos no xamanismo, dos 5 elementos no Tantra e os 5 elementos na grande perfeição, no Dzogchen. Como eu sempre digo, o livro está à disposição no site da Luz da Letra, com frete grátis, também na versão e-book e nas melhores livrarias. Vou ficar feliz de saber o que você achou do vídeo, da leitura desse livro. Até o próximo vídeo. Abraço grande!